sábios! Beleza? Estamos aqui de novo para fazer mais uma reflexão, para fazer mais um momento de parar e refletir um pouquinho sobre a vida, de aprender alguma coisa nova, de tomar consciência sobre nossas atitudes, sobre o nosso comportamento, para que a gente possa fazer diferença aqui na Terra. E hoje eu queria começar uma série com vocês que chama O que podemos aprender com. É uma série que eu tava refletindo assim, falei, cara, tem tantas coisas na sociedade que a gente pode aprender, que a gente pode tirar ensinamentos dali. E eu queria começar a fazer alguns vídeos relacionados a isso. Não que esses vídeos vão ser em sequência, toda semana vai ser dessa forma, mas eu queria começar a pegar assuntos ou situações do nosso dia a dia pra gente começar a refletir e falar, cara, o que a gente pode aprender com isso? O que a gente pode aprender observando a situação? Que eu acho que a gente tem muita sabedoria, muita coisa que nos rodeia, que tem a nos ensinar. E hoje eu queria começar com uma coisa que é muito popular e que está acontecendo aí no nosso dia a dia, que é os participantes do BBB. O que a gente pode aprender com essas pessoas? O que a gente pode aprender com os comportamentos deles? O que faz uma pessoa estar ali? Como eles agem, como eles interagem? O intuito aqui não é criticar, não é falar mal de ninguém, não é julgar, nem nada do tipo. O intuito aqui é fazer uma análise e a gente refletir um pouco o que a gente pode aprender com isso, o que a gente pode tomar de percepção da sociedade e evoluir cada vez mais pensando em relação a isso. Então eu queria começar aí com algo que acho que todo mundo já assistiu, pelo menos alguma vez. E eu me incluo nisso aí, tô acompanhando mais ou menos esse BBB, depois eu vou fazer uma reflexão sobre as pessoas que assistem o BBB. Eu me incluo nisso aí também. Mas assim, vamos começar primeiro falando sobre o comportamento das pessoas que participam do programa. Acho que tem muita coisa pra gente aprender e eu separei 8 coisas principais. Antes de tudo, só mete o dedo no like. Beleza? Bora lá então. Primeiro ponto que eu observei e que a gente pode começar a refletir quando a gente fala dos participantes do programa. As pessoas fazem tudo por dinheiro. Isso é uma coisa que eu comecei a refletir, né? Por que as pessoas estão ali? A maioria delas agora com famosos até falam sobre se descobrir e tudo, e a gente vai falar até sobre esse ponto. Mas em geral, o BBB sempre foi, a conquista dele é você conseguir aquele R$1 milhão. E depois as pessoas perceberam também que poderiam ficar mais famosas com aquilo, muitas pessoas viraram atrizes. Então hoje, basicamente, o BBB é você conseguir dinheiro ou conseguir ficar famoso. E as pessoas se submetem a situações terríveis por causa disso. Se a gente parar pra pensar e refletir que cada atitude, cada jogo que eles participam, cada situação ali de intriga, cada coisa que eles se expõem, mostrando as intimidades, passando fome, passando frio, sabe, tendo dor corporal, as pessoas fazem de tudo pelo dinheiro. Então elas não refletem nada mais. Elas não pensam assim no que elas podem estar perdendo, um tempo perdido, ou perder o nascimento de um filho, ou ficar longe da família, ou abandonar o trabalho, qualquer coisa. Eles fazem de tudo para ir lá e buscar o dinheiro. Isso demonstra muito como as pessoas não têm planejamento. As pessoas não têm um propósito, algo que está direcionando a vida delas, que elas estão a qualquer momento disponíveis assim, cara, você quer ganhar dinheiro? Então passa um tempo ali naquela casa, eu te dou uns desafios, você vai passar vou mostrar suas intimidades, os seus medos, vou colocar você em situações extremas e daí eu te dou um dinheiro por isso. E as pessoas abandonam tudo e vão pra lá. E assim, quase todo mundo faria isso. E quando eu tô falando assim, gente, eu não tô, que nem eu disse pra vocês, não é questão de julgar, até muitos de nós, até eu talvez faria isso se a gente parar pra pensar. Mas assim, cara, é certo isso? É correto isso? A gente pensar assim, poxa, a gente faria de tudo por dinheiro? A gente tá se humilhando por causa de dinheiro ou pra estar na televisão? Isso é uma reflexão muito complicada, né? A gente não para pra pensar nisso, que eles estão se submetendo tudo aquilo ali por causa de dinheiro. Eles estão abandonando diversas coisas, diversas situações, deixando de vivenciar algumas situações, passando por... Enfim, primeiro ponto, as pessoas deixam tudo por causa de dinheiro. E isso é uma coisa muito preocupante na nossa sociedade. Ponto 2. As pessoas têm um prazer muito grande em falar dos outros e falar mal em geral dos outros. Isso é muito óbvio, a gente consegue ver na nossa sociedade essa questão, isso é muito claro. Mas é muito engraçado o tempo que eles passam falando sobre isso. E com o passar do tempo, dos jogos, eles começaram a cada vez mais focar nisso. Cada vez mais a ficar falando um do outro, tentando difamar, tentando atrapalhar a imagem de tal pessoa para conseguir fazer aliança, para conseguir ganhar esse dinheiro. Então, basicamente, não tem princípios e não tem valores. Não tem nada ali que cerque eles. E por mais que eles saibam que tem milhões de pessoas observando o que eles falam um do outro, eles abrem mão disso. Eles não têm nada que segure eles de falar mal dos outros. Às vezes eles ficam o dia inteiro comentando sobre a atitude um do outro. Eles ficam o dia inteiro analisando cada situação que uma pessoa faz, julgando cada atitude.
Isso já linka com o nosso terceiro ponto, que é uma instabilidade emocional. Lá, muito pela pressão do jogo, pela situação que eles são expostos também, instabilidade emocional é uma coisa que é muito presente no dia a dia deles. Então eles acabam até aumentando um pouco como na nossa sociedade acontece. Mas vocês já pararam pra perceber e pra olhar como cada coisa pequena vira um puta problema? Tal pessoa não cumprimentou, tal pessoa me colocou no monstro, tal pessoa voltou em mim, tal pessoa não olhou na minha cara enquanto eu tava no desafio do monstro, tal pessoa me colocou na xepa, sabe? Essas coisas aí meio... Cara, isso vira uma situação assim de a pessoa ficar com uma raiva gigantesca, com rancor, com ódio, de brigar com a outra pessoa depois. E olha na nossa sociedade. Vê o nosso último vídeo também, vou deixar aqui em cima, que a gente fala sobre resolver problemas e não criar problemas. A gente tá aqui para resolver essas situações, para deixar o mundo mais leve, não para criar problema, não para buscar em coisas pequenas mais problemas. E lá a gente vê o exemplo disso, como a gente é instável emocionalmente. E a gente faz isso também no nosso dia a dia. Às vezes uma pessoa olha torto, às vezes uma pessoa tem um comportamento, às vezes não falou um bom dia pra você, e às vezes ela tá passando por diversas situações, e a gente não para pra pensar nisso. A gente já fica bravo, já comenta com o outro sobre isso, e acaba virando uma bola de neve. Então isso é algo muito presente no jogo, e é algo que a gente tem que aprender, porque na nossa sociedade é a mesma coisa. O quarto ponto, que também tá relacionado, uma coisa vai puxando a outra, é a mudança das pessoas dependendo com quem conversa. Vocês já pararam pra pensar como as pessoas mudam o comportamento dela dependendo com quem ela está conversando? Isso a gente percebe que tem pessoas que variam menos, que continuam com o seu pensamento, mas a grande maioria das pessoas mudam muito a forma de falar, mudam muito a forma de contar uma história, dependendo para quem está contando. E isso é a mesma coisa na sociedade. A gente tem que estar com esses exemplos claros, que assim, o jogo ali tem muito a nos ensinar nesse sentido. Para pra pensar, uma pessoa que vem contar uma coisa pra você, ela não vai contar do mesmo jeito pra outra. E talvez às vezes você vai comprar uma briga e depois as outras vão se acertar e você vai ficar mal. Isso acontece muito no jogo, eu já percebi muito essas situações. Preste atenção nisso. Isso é um retrato muito grande também na nossa sociedade e vamos tomar cuidado com isso. Com a nossa postura, com a nossa evolução, mais do que com os outros. Vamos prestar atenção. Será que a gente não está mudando o comportamento dependendo quem está do nosso lado? A gente está com medo de falar certas coisas? Se você não teria coragem de falar na cara daquela pessoa o que você está contando pro outro, talvez não é melhor você ficar quieto? Talvez não é melhor você não criar essa intriga? Isso a Bíblia até fala muito pra gente, né? Deus abomina a pessoa que cria intriga entre irmãos. E isso é uma palavra muito forte. Então pense duas vezes antes de você falar qualquer palavra que pode gerar uma intriga entre duas pessoas. Deus com certeza não vai estar do seu lado nesse aspecto. Indo pro nosso quinto ponto, uma coisa que a gente pode perceber é como as opiniões mudam com diferentes perspectivas. E isso é algo também que acontece muito na nossa sociedade. Vocês pararam para perceber que às vezes, dependendo da informação que uma pessoa tem, a história muda totalmente? Às vezes uma pessoa tá ali julgando, tá falando mal, aí a outra levanta a mão e fala, não, mas peraí, eu vi que tal pessoa fez isso e isso. Aí já muda totalmente a história. Então vamos ser mais cuidadosos, vamos ser mais lentos no julgar, no falar de alguma pessoa. Na verdade, a gente não tem que fazer isso. Porque às vezes tem muitas informações que a gente não sabe. Tem uma perspectiva, às vezes, que demonstra uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Às vezes você acha que a pessoa foi super escrota, mas você não viu uma coisa que aconteceu um pouquinho antes. Isso acontece muito no jogo. Às vezes as pessoas pegam a informação só o que elas viram e tomam um julgamento e começam a falar de outra pessoa. Isso também é uma reflexão muito importante da nossa sociedade. Você está vendo o todo? Você sabe o que aconteceu antes? Então presta atenção antes de falar assim, nossa, eu vi tal pessoa, foi super grossa com outra. Ou nem tá olhando na cara do outro. Não que a gente tenha motivo para agir assim, né? A gente tá buscando ainda evolução, buscando sabedoria. Mas sim, você sabe o que aquela pessoa pode ter feito para outra? Você sabe qual que é a realidade deles ali? Então, tome muito cuidado em relação à perspectiva, em relação às informações que você tem do ato que aconteceu. Isso muda totalmente a história. Indo pro nosso sexto ponto, faltam 3 aí, eu queria falar sobre desejos sexuais. Eu acho que isso é impressionante. Como as pessoas não conseguem se controlar. No máximo, uma pessoa vai ficar ali 3 meses. E a gente percebe, nesse jogo ainda tá um pouco menos. Mas assim, cara, como as pessoas não conseguem se controlar e se expõem para milhões de pessoas assistindo sobre esse assunto. As pessoas não conseguem se abster disso. Não conseguem ter um domínio próprio e se controlar para não passar uma vergonha, para não expor uma intimidade. As pessoas são totalmente dominadas por isso. E a gente vê em todo jogo isso.
Às vezes você nem conhece direito a pessoa, Isso é um reflexo da nossa sociedade. O jogo é muito um reflexo da nossa sociedade. Cara, as pessoas não conseguem se controlar, velho. As pessoas não conseguem se controlar. E daí criam, às vezes, laços emocionais muito grandes e tem um sofrimento muito grande, confia muito numa pessoa ali que acabou de conhecer, até muito dominado por isso, sabe? Por ter uma falta de carinho, falta de afetividade, de querer estar junto de uma outra pessoa. Cara, as pessoas são muito pouco autossuficientes, têm muito pouco auto-amor naquilo ali. Então as pessoas não se dominam, as pessoas se entregam, as pessoas não estão nem aí, se tem um monte de gente assistindo, elas expõem a intimidade delas de uma forma assim... Cara, isso é muito impressionante. Muito impressionante, porque assim, cara, a gente não tá falando de anos que eles estão ali. No máximo são 3 meses. E as pessoas não conseguem ter um domínio em relação a isso. E isso é muito reflexo nosso. E como a gente vai querer alcançar algo maior se a gente não consegue dominar esse pequeno impulso que tem no nosso corpo, na nossa carne? Isso é algo muito preocupante, algo que a gente já falou aqui sobre isso. E a gente sempre tem que estar refletindo e se policiando nesse assunto, porque isso é crucial pra gente conseguir ter um domínio e alcançar algo maior na nossa vida. Indo pro 7º ponto, as pessoas não se conhecem. Eu acho muito engraçado porque a fala delas antes de entrar no jogo e no começo do jogo, tudo bem que elas estão ali expostas a uma situação de grande pressão, uma coisa totalmente diferente na vida. Mas as pessoas saem totalmente diferentes. Elas sempre falam assim, nossa, eu não sabia que eu faria isso. Nossa, eu achei que eu nunca faria dessa forma. Nossa, eu nunca achei que eu falaria isso pra alguém. E você vê como falta autoconhecimento pras pessoas. E talvez com o julgamento grande que tem ali dentro, milhões de pessoas te julgando, criticando suas atitudes, você começa a perceber coisas que você já fazia, mas você nunca tinha percebido isso dentro de você. E é muito estranho isso, porque uma pessoa que se desenvolve, que se preocupa com o autoconhecimento, com o seu desenvolvimento, ela vai perceber algumas lacunas, ela vai perceber indícios de que ela se irrita em tal situação, que ela fica uma pessoa mais altiva, se acha em tal situação, que ela tem uma tendência a se aproximar de pessoas que são mais importantes. Tudo isso, gente, acontece às vezes inconscientemente na nossa vida, mas se a gente tem um momento de reflexão, um momento de autoconhecimento, algo, sabe, na semana que a gente pare para refletir, tentando buscar corrigir nossos erros, você começa a perceber isso. E as pessoas ficam muito impressionadas com elas mesmas lá dentro. Então pessoas ali já velhas às vezes e não se conhecem. Não se conhece. E isso é um fator muito preocupante na sociedade, que a gente sempre fala de ter consciência na nossa vida, para você ter uma vida de mais qualidade, para você viver os planos de Deus. Como você vai viver tudo isso se você nem sabe o que você tem que evoluir, o que você tem que crescer, qual que é a sua personalidade de fato, quais são seus traumas, seus medos? Isso fica muito exposto no BBB e é algo que a gente tem que começar a refletir, começar a aplicar o mais rápido possível na nossa vida. E o 8º ponto, o último ponto aí da nossa lista, que eu observei e que me chama a atenção é que a oportunidade para uma pessoa que não está preparada não é nada. Já parou para pensar quantas pessoas passaram já no BBB? Quantas pessoas tiveram minutos em horário nobre no principal canal de televisão? Pessoas que ganharam dinheiro, ganharam carro, tiveram minutos ali para expor sobre suas qualidades, para falar sobre coisas importantes, para evoluir, para demonstrar um pouco da sua forma de agir. E ele poderia mudar totalmente a vida dela, porque ela faria o nome. E teve poucas pessoas que fizeram isso. Conseguiram virar atrizes, começaram a virar comentaristas, pessoas que tiveram uma relevância na sociedade de alguma forma, ou aproveitaram o dinheiro de uma forma boa. Mas se você parar para pensar, pouquíssimas pessoas aprenderam algo e aproveitaram o dinheiro que elas ganharam e aproveitaram esses momentos de fama que elas tiveram. Então, assim, mesmo que você tenha uma oportunidade muito grande de ter uma exposição grande, de poder falar para pessoas coisas diferentes, de começar a atrair pessoas diferentes para sua vida, fazer a diferença aqui na Terra, se você não está preparado, nada disso vale. Eles tiveram dinheiro e tempos de exposição, ganharam tempo das pessoas. O que você faria hoje? Isso eu queria deixar até de pergunta e reflexão para você. Se você tivesse alguns minutos num horário nobre na TV e ganhasse um dinheiro até com isso, para pensar o que você faria. Você estaria preparado para administrar uma grande quantidade de dinheiro? Você teria inteligência emocional para lidar com isso? Você saberia o que falar para as pessoas? Você saberia como aproveitar esse momento para fazer a diferença no mundo? Para viver o seu propósito, independente qual seja? Por mais que não seja se comunicar, você faria as pessoas refletir? Você faria as pessoas evoluir de alguma forma? Você mostraria o seu trabalho de alguma forma? Pensa nisso. A oportunidade para a pessoa que não está preparada não é nada. Então, antes de tudo, a gente tem que se preparar nessa vida para quando a oportunidade aparecer, a gente aproveitar da melhor forma possível e viver tudo aquilo que Deus preparou pra gente. Beleza, pessoal? Essa foi a reflexão. Se você gostou, manda para mais pessoas, por favor. Isso aí vai ajudar a gente bastante.
também vai fazer outras pessoas pensar e refletir sobre esse assunto. Semana que vem eu vou gravar sobre o que podemos aprender com as pessoas que assistem BBB. Eu me incluo nisso e eu queria falar um pouquinho com vocês o que a gente pode aprender com as pessoas que assistem o programa. Beleza, pessoal? Tamo junto. É nóis!